Olá, amigos, paz e graça no coração de cada um de vocês. Como vocês viram, ainda continuo aqui na região de Vila Velha, no evangelismo que será realizado aqui a partir do dia 19, pelo pastor Heber Nunes. E hoje estou aqui com o uniforme também dos desbravadores. Esta é a semana do lenço e sábado agora é o Dia Mundial dos Desbravadores. Faça aí uma programação especial, motive os nossos adolescentes, jovens, a fazer uma obra maravilhosa na causa do Senhor Deus. Mas não podia também parar para estudar a Bíblia com você, a nossa lição da Escola Sabatina. E o tema dessa semana, compartilhando a história de Jesus. Sabe, todos nós somos fascinados em teologia, em obter conhecimento, saber um pouco mais da Bíblia, para poder saber argumentar, defender aquilo que cremos. Recorda que no início do meu ministério, eu fiz tudo para decorar muitos textos da Bíblia, para estar preparado para me defender sobre qualquer argumento contra aquilo que eu estava então aprendendo e agora passei a crer. Você pode ter eloquência no falar. Às vezes nós podemos ter aí muita sabedoria em agir em algumas situações. Podemos ter todo o conhecimento, quem sabe até saber a Bíblia de cor e muitos textos de cor. Conhecer aí o nisto cremos, as nossas doutrinas, aquilo que nós defendemos. Mas a lição desta semana vem mostrando o seguinte, que o argumento mais poderoso, ou o requisito primordial para uma vida de testemunho, está numa vida de relacionamento, está em uma experiência íntima com Deus. Este é o melhor argumento, é o requisito primordial, repito, para que então possamos fazer uma grande obra a Deus. Sabe, muitos podem questionar os seus argumentos, o seu conhecimento, mas ninguém pode questionar as experiências que você está tendo ao lado do Senhor Deus. O verso para memorizar desta semana diz o seguinte: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O primeiro tópico da lição desta semana vem como subtítulo: Jesus, o fundamento do nosso testemunho. Sabe, o Evangelho tem que transformar a vida das pessoas. João, no capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo em seguida ele afirma: aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que o Evangelho faz na vida das pessoas. Vem uma diferença entre o antes e o depois. Como era a minha vida antes de encontrar com Jesus? E o que passou a ser depois do meu encontro com Jesus? A lição dessa semana está trazendo aí o livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Paulo, ele nos diz o seguinte: ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial,
de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do seu grande amor, com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, porquanto pela graça sois salva. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este era nós antes de conhecer Cristo. Vivíamos por meio da carne, éramos reconhecidos como filhos da ira, estávamos no pecado. Sabe, mas Cristo nos encontrou. E aí então, hoje vivemos uma vida de esperança. E agora, como Jesus, o fundamento de nossas vidas, nós passamos a viver de forma diferente. A partir do versículo 10, ele diz assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Observa, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Versículo 12. Estáveis naquela época sem Cristo. Olha, observa que Paulo agora, ele retorna novamente ao que você era antes de conhecer Jesus. Vós que antes estáveis separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Antes não tínhamos esperança, como diz aqui o apóstolo, estávamos separados de Deus, mas agora, mediante Deus, nós vivemos uma vida totalmente diferente. Sabe, diante disto, nós temos então muitas coisas para contar. Todo cristão, ele tem que ter algo para falar. Como era a sua vida antes? Eu era um viciado em bebida, em drogas, não tinha paciência com nada e com ninguém, mas agora encontrei com Jesus e a minha vida é transformada. Deixei de ser aquele homem para ser agora uma nova pessoa, uma nova criatura, pensando, agindo de forma totalmente diferente. Às vezes eu digo na igreja, se nós não temos algo para contar, é porque ainda não tivemos uma experiência única, ou não estamos tendo um relacionamento íntimo com Jesus. Pois aquele que tem uma experiência e tem um relacionamento com Jesus, todos os dias, ele tem algo novo para poder estar relatando, para poder estar compartilhando com as pessoas que estão ao seu lado. O outro tópico da nossa lição desta semana está aí: transformados pelo amor de Cristo. A palavra de Deus, ela vem para transformar. A graça de Deus, ela tem dois objetivos. O primeiro é salvar e o segundo é transformar. Aquele que ainda não foi transformado pela graça de Deus, deixa eu dizer uma coisa: a graça que não transforma é uma graça barata. A lição traz aqui a experiência de Tiago e João, que tinha como apelido Bonerges, filhos do trovão. Homens que, como o linguajar de estupim curto, se explodia facilmente.
Em uma ocasião, por não aceitação dos samaritanos com relação a Jesus e ao Evangelho, eles então disseram: Senhor, quer que nós roguemos a Deus e ele então envie fogo do céu e consuma esse povo? Este era Tiago e este era João. Sabe, uma das piores coisas que o pecado ele causou na vida da humanidade foi desfigurar o caráter de Deus em nós. O que é caráter? Caráter é um conjunto de valores. Sim, valores que nós vamos adquirindo e conforme a gente vai buscando viver esses valores, então vamos formando o nosso caráter. Eu sei que muitas pessoas tiveram outros valores. Quem sabe João e Tiago adquiriu esses valores conforme a sua vida e foi então assim mudando a sua personalidade, assim como nós vamos adquirindo, né? Aí as personalidades do pecado e nosso caráter, então, ele hoje é um caráter transformado. Às vezes não temos paciência com ninguém, agimos mais por meio da justiça, apontando as pessoas. Mas sabe, João e Tiago tiveram um encontro com Jesus. João, em especial, dos 12 discípulos, ele foi um que não se limitou a nada. Sempre estava ao lado do Mestre. Sempre queria aprender mais de Jesus. E nos seus escritos, ele demonstra então que aquele que tinha um caráter desfigurado, agora tem um caráter transformado. Ele chegou a dizer o verso que todos nós conhecemos. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ah, meu amigo, é isso que o Evangelho faz. O Evangelho está aí para transformar. Na verdade, Cristo entra na vida das pessoas para tornar ele uma nova criatura. Não é isso que diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17? Em Cristo Jesus somos novas criaturas. Quantas pessoas na Bíblia foram transformadas? Mateus, Zaqueu, Maria Madalena, Pedro. Cristo pode transformar a vida. E quando você tem uma experiência com Cristo, que já é o nosso próximo tópico aqui da lição, passamos então a contar a história de Jesus. Contar aquilo que Jesus fez por nós. Nós já estudamos esta história nesse trimestre, a história do endemoniado de Gadareno. Um homem que tinha uma vida totalmente desequilibrada, colocava medo em tudo e em todos. Mas um dia, ao Jesus então chegar naquela região, ele, em um momento de lucidez, ele se lança aos pés de Jesus. Jesus o liberta daquela legião de demônios que o atormentava, que o machucava. E agora então, depois de transformado, aqui em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 18, nós encontramos ele fazendo um pedido especial. Ele diz assim: e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu, entretanto orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a ele tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Olha bem, ele queria ir com Jesus, mas Jesus não vá para sua casa e conte o que Deus tem feito
para você. Aqui está o primeiro missionário enviado por Jesus. Não foi os discípulos que passaram ali 3 anos e meio com ele, mas foi um homem que teve uma experiência real, pessoal com o Senhor Jesus. E esta era a lição que Jesus queria ensinar também para os discípulos. Para ser missionários, para ser evangelistas, o requisito primário é uma vida de relacionamento. Como está a sua vida com Jesus? Como está a sua vida com o Senhor Jesus? Sabe, nosso próximo tópico aqui da lição vem dizendo o seguinte: testemunho com segurança. Olha bem, você não pode dar a uma pessoa aquilo que você não tem. Nós só conseguimos levar uma pessoa até onde nós chegamos. Então, se eu quero levar uma pessoa a Jesus, eu tenho que estar em Jesus. Eu tenho que estar com Jesus. Olha bem, testemunho com segurança. Posso eu ter segurança, certeza na questão da salvação? Sabe, creio que este é um tema um pouco polêmico. Quando a gente fala a questão da certeza ou segurança em salvação, alguns levantam e dizem assim: isto é presunção. Realmente, podemos cair neste perigo de achar que porque somos batizados na igreja, ou porque temos uma alimentação diferente dos demais, nós já estamos salvos, né? Aí vivendo a santidade, né? Isso realmente é perigoso. Por um outro lado, aqueles que defendem a teoria de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque quando eu vou à Bíblia, a Bíblia deixa claro que nós podemos cair. Eu queria ler de forma especial com você Romanos, no capítulo 11, e o verso 22, que ele diz o seguinte: considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação está em permanecer. Por isso que Jesus contou a parábola da videira, permanecer firme. E 11 vezes ele usa essa palavra, permanecer. Este é o segredo, aquele que permanecer em mim. Meu amigo, você tem que ter certeza na salvação. Não pelos seus méritos, não pelo que você faz, mas por aquilo que Jesus fez e está fazendo. Sabe, se eu perguntar para você, você já foi salvo em Cristo? Você será salvo em Cristo? Eu creio que você vai dizer que sim. Bom, se você foi salvo e será salvo em Cristo, você não é salvo em Cristo? No entanto, até o verso para memorizar de hoje, eu já li com você, e eu queria ler novamente. Observe, ele diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Observa, João, ele não diz assim, que terás a vida eterna, mas tem a vida eterna. A vós outros que crê em o nome do Filho de Deus. Não terás, tem a vida eterna. Confiança. Eu gosto de muitos textos na Bíblia. Por exemplo, Isaías, no capítulo 12, verso 2, ele diz assim: eis que Deus é a minha salvação.
Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha salvação. Jó 19, 25 e 26. Sei que meu Redentor vive e em breve se levantará, e os meus olhos o verão. Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e a coroa da salvação me está reservada. Ele também chega a dizer em Tessalonicenses que quando o Senhor vem, os mortos em Cristo ressuscitarão. No capítulo 4, no verso 17, ele diz: e nós os vivos. Paulo, ele acreditava na salvação, ele confiava na salvação. Sabe, a salvação não depende de mim. Isaías 45, verso 22 diz assim: Jesus falando, Deus falando: olhai para mim e sede salvos, todos os povos da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Sabe, quando eu olho para mim, realmente não encontro motivos para me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não encontro razões para se perder. Porque o que ele fez na cruz do Calvário foi mais que suficiente e foi completo. Foi completo. Então, para que ter dúvidas? Sabe por que muitos cristãos hoje andam de cabisbaixo? Não há alegria, não tem prazer de ir à igreja. É porque ainda não descobriu a alegria e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Porque o dia em que descobrir, nada vai impedir ele de testemunhar e de estar na presença desse Deus maravilhoso. O último tópico da lição vem aí como: vale a pena testemunhar sobre Cristo. Porque testemunho é falar do que Jesus tem feito. É falar do que você tem experimentado com Jesus. E vale a pena para o mundo aí fora. Cristianismo é como se fosse uma escravidão, mas não é. Cristianismo é nos libertando por completo, ajudando que possamos enxergar as coisas de forma totalmente diferente. E realmente vale a pena. Olha, os textos da lição aí, é interessante, mostra o antes e o depois. O que tínhamos, o que passamos a ter com Cristo. Por exemplo, em João capítulo 1, versículo 12, diz que ao encontrar Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Paulo diz em Efésios que somos filhos da ira. Deixamos de ser filhos da ira, filhos do pecado, para ser agora então filhos de Deus. Já no capítulo 10, versículo 10, ele diz assim, que Jesus veio para nos dar vida, vida em abundância. Nele temos a vida eterna. Em Romanos 6, 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. O pecado conduz à morte, mas Cristo conduz à vida. João 14, verso 27, ele diz: deixe-vos a paz. Sabe, em Cristo Jesus encontramos paz. E fora de Cristo, nós somos como o Adão, lá no Éden, com medo, escondendo. Principalmente nesse período que estamos vivendo agora, de epidemia e tantas coisas, as pessoas parecem viver com medo. Mas aquele que tem Jesus, mesmo diante das dificuldades, ele tem a paz que excede todo entendimento. E o que falar de salvação? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, fala que aqueles que estão em Cristo, eles têm a salvação e a redenção, enquanto aqueles que estão sem Jesus não sabem nem para onde vai. Não há nele perspectiva de um futuro melhor. Para aqueles que estão sem Cristo, acham que a filosofia está correta, que o ser humano nasce, vive e morre, ponto final.
Meu amigo, vale a pena estar com Jesus. Vale a pena testemunhar de Cristo. Eu estou aqui em Vila Velha, visitando várias pessoas, e principalmente os afastados. Essa semana mesmo tive uma experiência ao visitar uma pessoa, já está aí há 3 anos longe da presença de Cristo. Hoje ele está empregado, conseguiu algumas coisas, e ele me disse assim: pastor, tomar uma decisão por Jesus hoje é abrir mão de muitas coisas. E eu disse para ele: não, filho, você está vivendo uma inversão de valores. Não é tomar uma decisão por Cristo que você vai abrir mão de muitas coisas, mas é não tomar uma decisão por Cristo, que você sim está abrindo mão de muitas das coisas. Está abrindo mão da sua salvação, abrindo mão da vida eterna, está abrindo mão da experiência que vai ter os remidos, os salvos, de poder encontrar com Jesus e de viver com Ele para sempre. Quer você viver tudo isso? Entregue sua vida a Cristo. Lembre-se, você não pode dar aquilo que não tem. Então, passe a ter um relacionamento com Jesus e a cada dia você ter algo novo para poder contar e compartilhar daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Esse é o testemunho. Esta é a melhor forma de ganhar vidas e ganhar almas. Você é o melhor argumento que Deus tem para mostrar para o mundo que realmente Cristo é real, Cristo é vivo e que Ele transforma vidas. Que Deus te abençoe, que você seja um grande instrumento usado nas mãos de Deus para contar a história de Cristo. Aquilo que Ele fez, está fazendo e pode fazer na vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe, tenham aí uma grande experiência com Cristo. Esse é o meu desejo para você. Eu espero você na próxima semana